de volta com o programa Eclésia dessa noite. Estamos falando sobre a história da Polônia, esse povo que foi salvo pela fé, pois realmente viveram tempos terríveis, né? A Polônia viveu tempos complicados no século XX, já mostramos a nossa matéria agora há pouco, contando um pouco mais dessa história, e a gente vai para outros desdobramentos nesse momento, mas você pode ligar para a gente, lembrando que a gente vai fazer um sorteio de um livro do Papa João Paulo II, no final desse programa, esse grande homem João Paulo II, que tem tudo a ver com a história que a gente está contando aqui no programa de hoje. Como de costume, nós recebemos aqui e-mails, telefonemas de participações de pessoas também que ligam para cá, do Brasil inteiro. Muita gente mesmo liga aqui para a gente. Impossível responder todo mundo aqui no ar. Algumas perguntas que chegam para a gente que são de programas anteriores ou que são de outros assuntos que a gente nem abordou aqui no nosso programa, por e-mail o Padre Guido responde. Então, de repente, algumas perguntas que estão aqui na minha mão, que a gente não vai responder agora, manda um e-mail no eclesia@rs21.com.br, pois lá o Padre Guido responde durante a semana para vocês, seja assunto relacionado ao programa de hoje ou qualquer outra coisa, tá bom? Então, às vezes acontece, olha, teve um programa 2, 3 semanas atrás, foi falado isso e tal. Por e-mail, o Padre Guido acaba respondendo todo mundo depois, tá? Exato. Quero agradecer de coração pelas tantas perguntas que chegam, tantas vezes não referentes ao tema que estamos apresentando, mas que são de grande interesse público, como também de verdadeira catequese. Não esqueçamos, meus amigos, que o nosso conhecimento se torna maior e também a nossa fé quando temos a certeza do que nós pronunciamos, anunciamos e, sobretudo, praticamos. Quero agradecer o Jenner Glauber Melo Torres, de Traipu, Alagoas. O Lucas Tomás, tem apenas 19 anos, disse que é a primeira vez que ele manda aqui para a gente recadinho. O Mário Fátima da Silveira, de Araquari, Santa Catarina. Seu Mário, de Araquari, por e-mail, o Padre Guido consegue responder o senhor, tá bom? Manda um e-mail para a gente aí no eclesia@rs21.com.br, ele responde o senhor. Maria de Fátima Dias, de São Paulo. Eli Rosângela Alves da Silva, de Diadema, São Paulo. José Maria da Cunha Ferreira, de Miranda, São João da Boa Vista. Leonilda Zimmer, de Tuparendi, Rio Grande do Sul. Rafael Elias Ferreira, de Santa Juliana, Minas Gerais. O João Marcos Fernandes, de Igaporã, Bahia. Aliás, já vou abrir um parênteses aqui, daqui a pouco eu agradeço aos telespectadores, tanto o João Marcos Fernandes, como também o nosso telespectador Paulo Roberto, de Batatais, que manda um e-mail aqui bacana pra gente, fazendo alguns comentários. Ele lembra, poxa vida, 1.600.000 pessoas, apenas em Birkenau. Né? Birkenau, conhecido como Auschwitz II, né? Auschwitz I, o mais famoso, 900.000 pessoas morreram lá. Né? 1.600.000, apenas 3 quilômetros dali. Isso para dizer dos dois principais campos de concentração nazista, ficaram na Polônia, mas tem muitos outros espalhados, tinha muitos outros espalhados pela Europa. Né? Então, saberia até dizer o número certo. Pois não, Padre Guido. 166 campos de concentração e extermínio, espalhados na Polônia e também na Alemanha. Para dizer o seguinte, os dois comentam, olha, e como é que a igreja estava nessa época? E o Papa Pio XII? E o Papa Pio XI? Né? Eles comentam. Padre Guido, o senhor pode fazer um comentário sobre isso para a gente? Exato. O que os papas estavam fazendo durante esse período? Em primeiro lugar, prezados amigos, a igreja não pode absolutamente ficar de braços cruzados diante de tudo o que estava acontecendo. Temos dois grandes papas que se destacaram porque viveram no seu pontificato exatamente durante este grande regime totalitário, né? Do nazismo, do comunismo e na Itália também do fascismo. Exato. Né? Não esqueçamos este pormenor. Aliás, o Papa, falamos de Papa Pio XI, que viveu na pele até digamos, o começo da Segunda Grande Guerra Mundial. Sim. Se reparou ao mesmo tempo com 3 regimes totalitários. Com o regime totalitário do comunismo, da União Soviética, do nazismo, da Alemanha e do fascismo da Itália. Se pronunciou contra os 3, né, Padre Guido? Contra os 3, com documentos muito cheios de digamos, de um peso extraordinário, para poder entender claramente que não era por aí que o mundo poderia progredir. Aliás, um pormenor interessante, o Papa, geralmente, quando publica uma carta encíclica, a publica em língua latina, a língua oficial. Mas, nesta oportunidade, tivemos 2 cartas encíclicas publicadas, uma em alemão,
né, com o título Mit brennender Sorge, em português, com profunda preoccupação. Certo. E outra, em língua italiana, non abbiamo bisogno, non precisamos di. Quando o Papa Pio XI, autor destas cartas, e dá a sua voz oficial em nome da Igreja a respeito destas ideologias que não levavam a nada, aliás, levaram, como a história fala bem claro, a um luto até da humanidade, com dezenas e dezenas de milhões de vítimas, sobretudo vítimas inocentes. Essa que foi publicada em italiano foi propriamente contra o fascismo. Contra o fascismo, de Benito Mussolini. E a primeira que o senhor comentou, que foi publicada em alemão, contra o nazismo. Contra o nazismo, certo. Sim. E olha só como é que o Papa define a pessoa de Adolf Hitler, líder da ideologia nazista. Certo. Um profeta louco de arrogância repulsiva. Palavra muito forte, né? Porque mostra claramente que não se pode hoje formar uma raça ariana, uma raça pura. E, sobretudo, que não existe esta raça superior a tal ponto de considerar uma raça inferior como um erro da evolução do mundo. Não esqueçamos que Adolf Hitler queria acabar com todos os judeus da Europa, que eram 11 milhões. Certo. 6 milhões ele conseguiu. 6 milhões. E como você assinou, gostei da sua colocação, Eric, naqueles campos de extermínio havia também pessoas prisioneiras de tantos outros países. E quando a Itália, vejam só agora o que aconteceu com o fascismo, a Itália acabou virando as costas para o grande, entre aspas, aliado Hitler. Hitler, para descarregar-se na sua crueldade contra a Itália, mandou carregar milhares e milhares de soldados nos trens para estes campos de extermínio. Foi aí que a história toca a sua família, né, Padre Guido? Exato. Pois seu pai, que era do exército italiano, foi preso em Auschwitz, foi prisioneiro em Auschwitz. Sim, e acabou lá, neste campo de extermínio, né? E a sorte foi que estávamos no verão do ano 1944 e no dia 27 de janeiro de 45 o exército russo chegou lá e conseguiu libertar, mas libertou somente aquele grupo que ficava mais ou menos 7.000 pessoas. O restante já tinha sido transferidos para outros campos de extermínio. Quer dizer, o pai do senhor é um sobrevivente de Auschwitz, não morreu lá, sim. Estava no fim da guerra, voltou para a família. Daqui a pouquinho eu vou voltar aqui nesse detalhe do que a igreja estava fazendo nessa época. Mas um rápido comentário. Padre Guido, o senhor tem lembranças do pai do senhor contando alguns detalhes de como era a vida lá em Auschwitz? Sim, exatamente, porque eu nasci logo em seguida, mas olha, quem passou uma experiência de vida lá dentro, naqueles campos, ficou marcado para sempre. Eu lembro, por exemplo, quando era pequenino, que era suficiente deixar cair umas migalhas de pão no chão e o meu papai ficava furioso, desculpe a expressão. Eu não entendia, parecia um exagero, só que ele tinha experimentado o que significava a fome naqueles lugares de morte, né? E, portanto, como todas as pessoas que passaram por aquela experiência ficaram machucados até, digamos assim, para sempre. E com toda a boa vontade de refazer a vida, mas foi muito chocante, digamos assim, muito penoso. Olha só confirmando então aqui o que a gente estava dizendo agora há pouco. A encíclica Mit brennenden Sorge, que o Papa Pio XI, Pio XI, proclamou em 14 de março de 1937, é uma encíclica direta combatendo o nazismo. Inclusive, ela foi publicada em alemão, o que não é costume. Ela passou em segredo de paróquia em paróquia antes do dia da divulgação, para que não chegasse na mão dos nazistas. Então, está aí um grande trabalho do Papa Pio XI. Poucos dias depois, a primeira foi em 14 de março. Em 19 de março do ano 1937,
O mesmo Papa Pio XI proclamou outra encíclica, agora diretamente contra o comunismo, a chamada Divini Redentores. Né? Divinis Redentores é a principal encíclica contra o comunismo na história da Igreja. Se bem que desde o Papa Beato Pio IX, de Pio IX até o Papa Francisco, todos eles, nós temos pelo menos uma declaração contra o marxismo, contra o comunismo. Mas aqui estamos no auge da história, né, do comunismo, portanto, o Papa Pio XI fez esse documento oficial contra o comunismo. Mas a gente tem muitos outros documentos, mas aqui a gente está dando destaque a esses dois, pois são os principais. Tem ainda uma outra proclamação, já no papado de Pio XII, no ano 1949, na época Tribunal do Santo Ofício, que depois veio chamar Congregação da Doutrina da Fé. No ano de 1949, publicou um pequeno documento em apenas 4 perguntas e respostas, também confirmando que o comunismo continuaria sendo um problema sério, né? O ateísmo comunista, marxista é um problema sério, inclusive com pena de excomunhão se um católico se aproximar livremente desse tipo de ideologia e assim estar adepto a isso de maneira livre. Isso foi em 1949. Essa lei ainda vale para a Igreja até hoje, Sim, né, Padre Guido? Exato, né? A dar uma adesão a este regime totalitário se recebe a excomunhão. É verdade. E gostei da sua colocação. O Papa Pio XII, um assunto que já tratamos dele mais de uma vez, mas que também merece um grande destaque pela atuação que ele fez para poder salvar os judeus que moravam em Roma. Repito que Hitler queria acabar com os judeus da Europa inteira. E Papa Pio XII chegou ao ponto em Roma de pedir e suplicar todas as madres superiores das casas religiosas de abrir as portas, de hospedar milhares e milhares de famílias de judeus que moravam em Roma. Mas não somente hospedar, o mesmo Vaticano todo dia dava centenas de quilos de pão para todas estas pessoas. E até a mesma residência estiva do Santo Padre, o Papa Pio XII, lá em Castel Gandolfo, se tornou um abrigo para milhares de famílias hebreias. Olha só, então, respondendo aqui ao Paulo Roberto de Batatais e também ao João Marcos Neves de Igaporã, Bahia, o que a igreja estava fazendo? Olha, a igreja não só do ponto de vista teórico estava se pronunciando oficialmente contra isso, estava trabalhando nos bastidores contra isso. O Papa Pio XII, esse episódio é muito interessante, pois muitas lendas na figura de Pio XII foi lançado depois da guerra, né? Primeiro que ele foi conivente, uma mentira. Depois que ele era apenas uma espécie de consultor ou amigo de Hitler, também outra mentira. Foi atribuído o apelido ao Papa Pio XII do Papa de Hitler, outra baita lenda. Não, a gente não vai ter tempo de entrar nesses pormenores aqui agora, pois o nosso foco aqui é outro. Porém, fizemos um programa sobre isso. Lá no nosso site, na rs21.com.br, tem lá um programa dedicado à figura de Pio XII e a essas lendas que foram lançadas contra ele. Então, por exemplo, só para resumir a história, cerca de 800 mil judeus foram salvos por Pio XII, escondendo em Castel Gandolfo, nessas casas religiosas, como o Padre Guido disse. Tudo isso está documentado num livro de um jornalista inglês chamado Os Judeus do Papa, e outros documentos. Esse é mais famoso e recente, mas outros documentos atestam isso. Algumas fontes, inclusive judaicas, né? Judeus proclamando e agradecendo o Papa por essa ajuda. Sim. Enfim, a igreja não ficou parada. Mas isso não bastou, porque o Hitler matou diversos padres em retaliação a isso, né? Em Dachau, um campo de concentração nazista lá na Alemanha, pelo menos 2.500 sacerdotes foram mortos. Agora, Padre Guido, tem um destaque também em retaliação a tudo isso, os chamados 108 mártires, que o Hitler mandou matar em retaliação a essa encíclica que a gente estava comentando agora há pouco do Papa Pio XI, que o Hitler começou a perceber que na Igreja Católica ele teria um inimigo potencial, ele inclusive fez a retaliação direta nos chamados 108 mártires católicos. Não os únicos, mas esse ficou famoso, né, Padre Guido? Sim. Não esqueçamos, respondo logo esta sua colocação, não esqueçamos que dentro dos horríveis projetos de Adolf Hitler, havia também aquele do sequestro do Papa Pio XII. Ontem, o Vaticano publicou oficialmente um documento com toda esta história. Havia já planejado como sequestrar o Papa em Roma e levá-lo sob a sua proteção na Alemanha.
foi exatamente o embaixador alemão em Roma, que disse claramente para Hitler de não colocar este projeto em pauta e realizá-lo, porque teria despertado uma revolução, digamos, em todo o mundo inteiro católico, né? E Hitler ficou até com um certo medo e não realizou, mas já estava no seu projeto. Agora, o que você fala a respeito daquela carta encíclica Mit brennender Sorge, né? Com uma profunda preocupação, o Papa Pio XI conseguiu fazer com que este documento, não existia naquela época computador, né? Chegasse, digamos assim, numas gráficas clandestinas da Alemanha, e pediu encarecidamente que naquele domingo de Ramos daquele ano fosse lida esta carta encíclica. Quando Goebbels, que era o publicitário nazista, né, ficou sabendo disso e comunicou para Hitler, aconteceu, infelizmente, uma sequência de episódios muito lamentáveis com padres que eram presos, certo? Mas tem um pormenor, que este Goebbels, quando notou que o povo falava deste assunto, preferiu ele mesmo fazer com que este fogo se apagasse sozinho, porque não tinha nada nas mãos para poder retrucar contra a ideologia desta carta encíclica. Se encontrou meio perdido. A raiva e a crueldade de Hitler foi, infelizmente, até hoje muito conhecida. E temos estes 68 mártires, né? Pois é. Que foram já beatificados, bispos, sacerdotes religiosos, que acabaram nos campos de concentração e foram cruelmente mortos como uma expressão do ódio e do rancor que Hitler alimentava contra a igreja. Entre 108 mártires, temos 9 leigos, né? Temos 3 bispos, diversos padres religiosos e 9 leigos, esses que sofreram retaliação, então, do nazismo, mas não foram os únicos. Como eu disse, em Dachau, por exemplo, pelo menos 2.500 sacerdotes foram martirizados também por Hitler. E tem um pormenor em Dachau, na Alemanha. A um certo ponto houve uma doença infecciosa, altamente infecciosa, o tifo, uma peste, dentro do campo de concentração de Dachau. Os mesmos enfermeiros nazistas se mandaram, fugiram. E quem socorreu as pessoas com esta doença foram os sacerdotes, mais de 2.500, que estavam lá como prisioneiros. Se der tempo, depois rapidinho a gente mostra, não sei se a gente tem a imagem aí, Bruno, da única ordenação sacerdotal que aconteceu dentro de um campo de concentração nazista, que foi lá em Dachau. Sim. A única ordenação sacerdotal que aconteceu. A gente fala sobre isso depois. Ó, o pessoal da nossa produção está preparando, então, acho que já está no ar, né, Bruno? Esses 2 documentos que aqui citamos, Divini Redentores, que é o principal documento da Igreja contra o comunismo, a gente pode mostrar aí no site, Bruno? Então, vou fazer o seguinte, ó, a gente está colocando no site para vocês isso, no nosso site. rs21.com.br é o nosso portal aqui que a gente sempre divulga. O portal geral da Rede Século XXI. Clicou em programas, acha o programa Eclésia, você vai encontrar lá, então, o texto Divini Redentores. Inclusive, a matéria que a gente acabou de exibir sobre o nazismo já está lá para quem quiser assistir. Você clica ali na matéria História da Polônia, que essa matéria que a gente exibiu agora há pouco está aí, ó. A matéria que a gente exibiu já está disponível lá no nosso site. O programa completo também estará depois, daqui 1 ou 2 dias também estará lá, mas a matéria já está disponível a partir de agora. E ali temos os links das 2 encíclicas que aqui comentamos, contra o nazismo e contra o comunismo. Divini Redentores foi publicado em 19 de março de 1937, contra o comunismo, e Mit brennender Sorge, que foi essa encíclica em alemão, foi publicada contra o nazismo. A gente pôs ali uma versão em espanhol, direto do site do Vaticano, para você aprofundar os seus estudos, compartilhar, vale a pena. E o programa que eu disse agora há pouco sobre Pio XII está disponível ali também. Se você clicar em vídeos naquela aba, abre todos os programas que a gente tem disponível para você. Tem lá disponível o programa sobre o Pio XII, entrando profundamente nessa história. Vamos para o intervalo? Daqui a pouco a gente volta para o último bloco, que tem mais curiosidades. A gente quer mostrar outras imagens ainda para você. Não sai daí, a gente volta já já.